Olá, sou Douglas Teixeira, sou aluno do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Berlândia e vou apresentar hoje o trabalho intitulado A Importância da Documentação Ortodôntica na Identificação de Corpos Humanos, uma revisão sistemática. A odontologia forense é a parte importante do processo de identificação humana, principalmente naqueles casos onde o exame de necropapiloscopia não pode mais ser realizado ou também o exame de DNA não pode ser realizado, porque o indivíduo se encontra em estado avançado de decomposição ou encontra-se carbonizado. Ela se baseia através da comparação de exames ante-morte e pós-morte. E a literatura, então, frisa a importância do arquivamento e da obtenção de exames realizados em vida pela pessoa para facilitar e tornar mais seguro o processo de identificação humana. A ortodontia é uma especialidade complexa que acaba requerindo a produção de uma quantidade muito rica de registros e imagens dos pacientes, tanto radiográficos como fotográficos, e também na produção de modelos que podem ser muito importantes no processo de auxílio de identificação humana. Portanto, o objetivo desse trabalho é revisar sistematicamente a literatura e responder a seguinte pergunta norteadora: qual o papel da documentação ortodôntica na identificação de corpos humanos? O estudo teve início com a realização de um protocolo seguindo o checklist Prisma-P. Foi feito então um registro na base de dados OSF e toda a condução da revisão sistemática seguiu o checklist Prisma e o manual da JBI. O tipo de estudo, portanto, é uma revisão sistemática e a pergunta de pesquisa foi elaborada seguindo a estratégia PVO, onde os acrônimos P representam a população, são cadáveres humanos, V, a variável documentação ortodôntica e O, o desfecho, o papel da documentação ortodôntica para a identificação de corpos humanos. Incluímos no nosso estudo relatos ou séries de casos de identificação de corpos humanos através de exames provenientes da documentação ortodôntica e excluímos aqueles estudos que realizaram a identificação através de exames odontológicos não provenientes da prática ortodôntica ou que não deixaram clara a finalidade terapêutica desses exames, estudos baseados em fichas de exame clínico, prontuário de atendimento ou editoriais, carta editor, resumos e capítulos de livros. As fontes de pesquisa desse estudo incluíram bases de dados principais e parte da literatura cinza. Os termos utilizados para a estratégia de busca foram localizados em descritores na plataforma DEX, MESH e Entry e combinados através de operadores booleanos AND e OR. Essa foi a nossa estratégia de busca principal, mas lembramos que ela poderia sofrer algumas alterações para respeitar a sintaxe de algumas bases de dados. Para a seleção dos estudos, a primeira etapa foi a remoção de duplicados das bases principais através da plataforma EndNote. Os duplicados da literatura cinza foram removidos manualmente. Os dados das bases principais foram exportados para a plataforma Ryan e antes da leitura de títulos e resumos, foi feito um teste de calibração entre os dois revisores, sendo aplicado a 20% dos estudos e somente após uma concordância capa de 0,81, os revisores fizeram a leitura dos títulos e resumos para a exclusão dos estudos que estavam fora da proposta. E então foi feita a leitura dos textos elegíveis na íntegra e de suas listas de referências. Lembramos que estudos onde havia divergência entre os revisores, um terceiro revisor poderia ser consultado. O risco de viés foi analisado através da ferramenta JBI, e obtivemos um resultado onde a maioria dos estudos apresentou baixo risco de viés e somente 2 apresentou um risco moderado. Esse é o nosso flowchart e ele demonstrou inicialmente 2.216 estudos, onde somente 16 estudos foram classificados ao final para a síntese qualitativa. Os dados foram analisados de forma narrativa e descritiva, e a forma de explicitarmos os dados foi através das contagens de frequência absoluta. Das características dos estudos selecionados, obtivemos um intervalo temporal de publicação de 2002 a 2020, estudos realizados no Brasil, a sua grande maioria, Estados Unidos, Reino Unido e um dos estudos não mencionou local. Obtivemos uma amostra de 16 cadáveres com idade variando de 14 a 38 anos e 10 do sexo masculino, 2 do sexo feminino e 4 não informado. E 2 estudos relataram critérios éticos. Observamos então que houve uma identificação positiva de 100% dos casos onde a documentação ortodôntica foi solicitada. Das causas de morte relatadas,
O homicídio foi a mais frequente entre eles, seguido de acidentes automobilísticos, seguidos de incêndio, afogamento e 5 estudos não relataram as causas da morte. Sobre o estado dos cadáveres encontrados, 8 estavam carbonizados, 2 em ossada, 5 em estado avançado de decomposição e 1 não foi relatado. Os itens que compõem a documentação ortodôntica que foram mais citados foram a panorâmica, as fotografias, os modelos e a teleradiografia lateral de crânio. Já os exames pós-morte mais realizados, observamos que foi a radiografia periapical e as fotografias. No processo de comparação entre os exames antemorte e pós-morte, algumas características são fundamentais e determinantes para o reconhecimento. As características anatômicas são as mais citadas entre todos os estudos, onde é feita uma análise comparativa de formato das coroas, desgastes fisiológicos e funcionais, ausências dentárias, anatomia radicular, supranumerários, formato dos seios e também das rugosidades palatinas. Em seguida, as características terapêuticas também são muito citadas entre os estudos, onde são analisadas as restaurações com relação ao seu material, ao seu formato e às faces envolvidas, presença de tratamento endodôntico, pinos intrarradiculares, coroas protéticas e também a presença de aparelho ortodôntico fixo. E as menos citadas são as características patológicas, mas alguns estudos relatam a presença de cárie ou lesão não cariosa cervical que serviram para a identificação humana. Podemos concluir, então, que a documentação ortodôntica forneceu informações que foram decisivas para a identificação de todos os cadáveres relatados, demonstrando ser um exame importante a ser solicitado quando possível em caso de identificação humana pela odontologia forense. Essas são as nossas referências e muito obrigado.